Vamos começar, então, a última corrente teórica, que é o construtivismo. Os pressupostos. De acordo com os construtivistas, os significados são construídos por meio de interações sociais. Então, os construtivistas, eles dão muito valor às interações sociais, tá? E eles dão importância à identidade, que os estados, eles vão partilhar nas suas interações, eles partilham valores, partilham normas, ideias. E aqui ele fala que os indivíduos inseridos em coletividade forjam, moldam e mudam a cultura por meio de ideias e práticas. E o Estado e interesses nacionais são fruto das identidades sociais dos atores, ou seja, os estados são frutos das identidades sociais desses atores que estão dentro do Estado. Assim, o objeto de estudo para os construtivistas são as normas e as práticas dos indivíduos e da coletividade. E de acordo com o teórico Wennett, nenhuma estrutura política tem como dar qualquer informação de grande relevância sobre o sistema. Ou seja, ele até fala aqui, olha, vou citar ele. Ela não prevê se dois estados serão amigos ou inimigos, reconhecerão a soberania um do outro, terão vínculos dinásticos, terão poderes revisionistas ou de manutenção dos quatro quo e assim por diante. Ou seja, ele fala que a estrutura política ela não vai definir essa relação entre os estados. Os pressupostos. Então, os construtivistas vão dar ênfase nas estruturas normativas e o que precisamos conhecer é a identidade. E as identidades mudam como resultado do comportamento colaborativo e do aprendizado. Se o sistema será anárquico ou não, vai depender da distribuição de identidades e não de recursos militares, como os realistas nos levariam a crer. Ou seja, então, mais uma vez, o foco às identidades, tá? Ou seja, é aquela coisa, primeiro eu tenho que saber o que eu sou, a minha identidade, para eu saber o meu interesse nacional. O Estado precisa saber o que ele é, para depois forjar seu interesse nacional. Se um Estado só se identificar consigo mesmo, o sistema poderá ser anárquico. Se ele identificar com os outros, não haverá anarquia. Em suma, a anarquia é que os estados fazem dela. Ou seja, tudo vai depender de como os estados vão compartilhar essas normas, essas ideias. Então, a anarquia aqui é o que os estados fazem dela. Os estados que vão decidir de como eles vão querer que o sistema internacional se estruture dessa forma, né? O poder é considerado importante. Só que os construtivistas, diferente dos realistas, que falam aquela coisa da segurança, dos recursos militares, os construtivistas, eles dão muita atenção aos discursos, por causa do poder das ideias, da cultura, da linguagem. Assim, para os construtivistas, o poder compreende ideias como legitimidade. Os estados podem modificar a sua atitude a fim de serem considerados legítimos por outros membros da comunidade internacional. Ou seja, aqui eles dão valor muito às normas e às ideias. E para os construtivistas, de maneira mais ampla, o significado das coisas é estabelecido, sustentado e modificado por meio de um processo de interação social chamado discurso. Ou seja, aqui eles dão muito valor, né, que os estados, eles são socialmente construídos, né, você vai ter uma interação social. E essa interação social vai ser por meio do discurso. Em resumo, nós temos que os atores principais são as pessoas, as elites, a cultura, tudo isso, né? Para forjar a identidade.
A visão do indivíduo, ele é componente-chave na criação de significado. Ele vai ser influenciado pela educação, socialização e cultura. A visão do Estado, um artefato cujo significado é construído socialmente por meio do discurso, ou seja, o Estado, ele é construído socialmente, tem uma interação social e é por meio do discurso. Visão do sistema internacional. Da mesma forma que os Estados são construídos socialmente, o sistema internacional também é construído socialmente, da forma que os Estados vão compartilhar seus valores, suas normas, suas ideias. O entendimento a respeito da mudança, possível por meio do discurso. A anarquia, a guerra, paz, é o que fazemos dela, ou seja, os Estados que fazem isso. Os principais teóricos: Foucault, Derrida, Kratochvil, Hopf, Wendt. Então, aqui, se a gente fosse também falar um pouquinho, o direito internacional aqui para os construtivistas, ele vai regular as relações internacionais dos Estados. Aqui ele reconhece as organizações internacionais, né? As organizações internacionais são vistas como o lugar ideal para a socialização dos atores estatais. Como eu falei, os Estados partilham valores, normas e ideias. A natureza humana é somente construída, né, a partir da interação social. E se eu fosse dizer, a matriz, né, do construtivismo seria partilhar a reciprocidade ou a criação de identidade entre os Estados.